Então, pega papel, pega caneta e já se prepara. Agora os vão queimar. Gente, hoje a gente vai falar uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito adepta a isso e eu dou muito valor a isso. E eu gostaria que vocês meditassem nesse conteúdo antes mesmo de começar a trabalhar com sobrancelhas, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre responsabilidade profissional. Ai, como eu adoro isso! Gente, então vamos lá. Hoje eu não vou separar muito por conteúdo, tá? Porque a responsabilidade profissional é aquilo, é uma coisa que envolve o cuidado, o zelo do profissional com relação ao seu procedimento e ao seu cliente. É a garantia, né, que esse profissional tem, que ele vai entregar um serviço de qualidade com muito respeito e muito zelo pela saúde, integridade física e autoestima do cliente, tá? Então é muito importante você estar ciente disso antes de iniciar. Por mais que você queira fazer das sobrancelhas apenas um ganho extra. Todo mundo quer ser respeitado. E se você quer ser respeitado, o respeito começa por você. Então, para que isso aconteça, você tem que ser responsável e seguir uma coisa que a gente chama de ética profissional, tá? Aí você me pergunta, mas o que é ética profissional? Primeiro, vou colocar aqui o que significa ética, que não é nada mais, nada menos que o conjunto de valores e princípios que garantem uma conduta honesta e respeitável para o cliente, os parceiros, o seu trabalho, o meio ambiente. E para que eu tenho que fazer isso? Para garantir o respeito das outras pessoas com relação a você e também a sua reputação como profissional, por mais que você não queira ser um profissional dos grandes. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se você já gosta, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque esta jornada promete, ok? Essa jornada é feita para aquelas pessoas que estão iniciando na área das sobrancelhas ou querem seguir realmente uma profissão e ser reconhecida como um grande profissional, ou apenas aquelas pessoas que querem ganhar uma rendinha extra, tá? Mas trabalhando com, não importa se seja design de sobrancelha, micropigmentação ou brow lamination, ou qualquer um tipo de procedimento nas sobrancelhas, tá? Então, vamos lá para o conteúdo. Os coros vão queimar. O primeiro óbvio de hoje é respeito ao cliente. Ah, Thali, respeito ao cliente como? Eu não vou xingar, eu não vou falar... Não, gente, não isso não é educação, isso não é respeito, isso é educação, tá? Quando a gente fala sobre respeito ao cliente, a gente fala sobre respeitar a individualidade desse cliente, analisar aquele caso como um caso individual. Você está individualizando ele ou você está generalizando, né? Também respeitar as escolhas do seu cliente. A gente como visagistas e profissionais da área sabe o que é bom e o que não é para o nosso cliente. Só que cabe a nós respeitar as escolhas dele. E, além do mais, eu vou sempre entregar as necessidades que o nosso cliente precisa. E isso faz parte do respeito do cliente. Então, se eu vejo que a pele daquele cliente está ressecada e eu preciso só tirar a sobrancelha, eu vou sim hidratar a pele desse meu cliente. Certo? Vamos para o próximo. Eu adoro falar sobre o tópico 2, porque eu me sinto uma pessoa que eu estou jogando uma bomba, mas é uma coisa tão óbvia também, e é um assunto super polêmico, tá? Nós vamos falar sobre higiene e segurança. Precisamos sim cumprir normas, né? A gente tem uma agência que regulamenta essas normas de higiene, que é a nossa Anvisa, tão querida Anvisa, ela tem lá essas normas, e essas normas têm que ser seguidas à risca. Se os aparelhos e materiais serem esterilizáveis, esterilizar entre um cliente e outro, não reutilizar entre um cliente e outro, se for material descartável, jogar fora, para garantir a saúde do seu cliente, a sua saúde como profissional e a saúde do meio ambiente. Então, isso é necessário, né? Quando a gente fala sobre individualizar, que foi o primeiro tópico, a gente fala sim sobre a segurança, usar um par de luva para cada cliente, não reutilizar a luva, passar um alquinho, não tá certo, né? Usar uma pinça esterilizada para cada cliente ou uma pinça descartável para cada cliente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sim sobre o nosso respeito e o nosso cuidado
no qual o cliente precisa. Beleza? Vamos para o tópico 3. Vamos falar sobre qualificação profissional. Sim, gente, a gente, mesmo que seja um hobby, tem que se atualizar. Porque os estudos da área vão se atualizando e conforme vai passando o tempo, se você não se atualiza, você fica defasado. Hoje em dia, com a globalização e com a informação rápida, os nossos clientes também ficam ligados. Então, se você fica defasada, automaticamente os clientes não vão até você. Tem muito essa questão do investimento. Existem conhecimentos que a gente, inclusive esta jornada que eu estou dando aqui para vocês, é um conhecimento que vocês têm acesso gratuitamente aqui pelo YouTube. Então, não tem desculpa para se atualizar no mercado onde você está investindo. Eu adoro esse também. Vamos falar sobre transparência. A transparência tem muito a ver com a autorresponsabilidade, com você ser honesto o suficiente e ser responsável o suficiente para, se algum momento você errar, você não ter, né, a capacidade de fazer aquele trabalho, você ser muito transparente para o seu cliente, para que aquele cliente possa confiar em você. Já vi muitos casos da pessoa do profissional tirar pelo errado e fazer aquela falha na sobrancelha do cliente e aí tentar cobrir com a rena, fazer aquela rena preta, escura. A pessoa fica traumatizada com a rena, quando chega em casa, aí quando depois de 2, 3 dias, aquela rena vai sair e aquela falha vai aparecer e a pessoa vai ficar com a sobrancelha falhada. Quando a gente fala de transparência também, a gente fala sobre a questão de tudo. Não só do seu trabalho, mas também sobre a questão dos preços, gente. Vamos ser transparentes com os preços dos nossos clientes. Não tentem levar vantagem se você vê que o cliente tem um poder aquisitivo maior, se o cliente consegue pagar mais. Se o cliente consegue pagar mais, não cobra mais do seu procedimento, sendo que ele tem um preço certo. Ofereça outros procedimentos e aí sim você consegue aumentar o seu ticket, mas nunca cobre a mais de um cliente e menos de outro. Este ponto agora é o que eu quero falar, inclusive ele é crime, que é confiabilidade. A gente não pode expor um cliente sem a autorização, né? Principalmente do uso de imagem. A gente não pode expor histórias, a gente não pode expor nomes, a gente não pode expor o rosto, caso não seja autorizado pelo cliente. Quando isso acontece, é muito arriscado para o próprio profissional, porque o cliente pode sim e tem total liberdade de exercer um processo contra esse profissional e esse profissional responderá judicialmente contra isso. Então, por favor, antes de expor a cliente, expor qualquer coisa da cliente, peça autorização antes, de preferência por escrito, tá? Vamos para o próximo. O próximo é importantíssimo, acho que tão importante, principalmente nesse Brasil polarizado, principalmente de política, esse Brasil polarizado que a gente tem hoje em dia. Quando eu falo, é sobre a imparcialidade, tá? É você ser imparcial com tudo com relação ao seu cliente e até mesmo os seus amigos, né? Se você pretende trabalhar em um salão, atender, fazer atendimento profissional ou ir na casa do cliente, qualquer lugar, qualquer ambiente que você tenha relacionamento com pessoas, você precisa ser uma pessoa imparcial. Não importa se você é do partido de fulano, ciclano, beltrano, não importa se você é da religião XYZ, não importa se a pessoa parece rica, parece pobre, tem que ser sempre imparcial. Tratar todos com todo o respeito que o nosso cliente merece. Ai, Thali, mas eu não gosto que fala sobre meu partido, então não fale. Não começa a conversa. Se você vê que a pessoa naquele lado tá pendendo, tá te chamando, seja imparcial, seja neutra, muda de assunto, corra, porque faz bem para você manter a sua imparcialidade. Vamos para o próximo. E quando a gente fala sobre imparcialidade, a gente fala também sobre relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é tratar muito bem as pessoas, com muita cordialidade, com muito respeito. Não só os seus clientes, mas quando a gente fala sobre relacionamento pessoal, a gente fala sobre o não julgamento, uma comunicação não violenta. Então aqui eu deixo meu conteúdo para vocês
analisarem. Se vocês precisarem repetir novamente esse vídeo, anotar os tópicos e analisar direitinho cada ponto que eu coloquei aqui, por favor, faça. Se você está interessado em mais conteúdos que eu trago aqui nesse canal, se assina nele, ativa o sininho, que a nossa jornada está sensacional. Se você conhece pessoas profissionais que estão também iniciando na área, que também pretendem, já manda o aviãozinho para eles também lá no WhatsApp, e eu conto com a presença de vocês no meu próximo episódio.